Depois disto, eu vi outro exército de carruagens com homens dirigindo-as. E eles vieram sobre o vento do leste, desde o oeste e do sul. O som do barulho de suas carruagens foi ouvido. E quando aquela agitação aconteceu, os santos, fora do céu, perceberam-na. O pilar da terra abalou-se desde a sua fundação, e o som foi ouvido desde as extremidades da terra até as extremidades do céu ao mesmo tempo. Então eles caíram e adoraram o Senhor dos Espíritos. Este é o fim da segunda parábola. Então eu comecei a proferir a terceira parábola, concernente aos santos e aos eleitos. Abençoados sois vós, ó santos e eleitos, pois glorioso é o vosso lugar. Os santos existirão na luz do sol e os eleitos na luz da vida eterna, cujos dias de vida nunca terminarão, nem os dias dos santos serão enumerados, os quais procuram pela luz e obtêm retidão com o Senhor dos Espíritos. Paz seja aos santos com o Senhor do mundo. Daqui em diante, aos santos, que seja dito que procurem nos céus os segredos da retidão, a porção da fé semelhante ao sol nascido sobre a terra, enquanto a escuridão se vai. Ali haverá luz interminável. Eles não entrarão em contagem de tempo, pois a escuridão será previamente destruída e a luz aumentará diante do Senhor dos Espíritos. Diante do Senhor dos Espíritos, a luz da honradez aumentará para sempre. Naqueles dias, meus olhos viram os segredos dos relâmpagos e seu esplendor e o julgamento a eles pertencente. Eles iluminam por bênção e por maldição, de acordo com a vontade do Senhor dos Espíritos. Ali eu vi os segredos do trovão, quando ele agita-se acima no céu e seu som é ouvido. As habitações da terra também foram mostradas a mim. O som do trovão é para a paz e para a bênção, tanto para o bem quanto para a maldição, de acordo com a palavra do Senhor dos Espíritos. Depois disso, todo o segredo dos esplendores e dos trovões foram vistos por mim. Para a bênção e para a fertilidade eles iluminam. No 50º ano, no 7º mês, no 14º dia da vida de Enoque, naquela parábola, eu vi o céu dos céus tremer, que ele tremeu violentamente e que os poderes do Altíssimo e dos anjos, milhares de milhares e miríades ficaram agitados com grande agitação. E quando eu olhei, o ancião de dias estava assentado no trono de sua glória, enquanto os anjos e santos estavam em pé ao redor dele. Um grande tremor veio sobre mim, meus lombos foram curvados e soltos, meus rins foram dissolvidos, e eu caí sobre minha face. O Santo Miguel, outro santo anjo, um dos santos, foi enviado, o qual levantou-me. E quando ele levantou-me, meu espírito retornou, pois eu fui incapaz de suportar essa visão de violência, sua agitação e o choque do céu. Então o Santo Miguel disse-me: por que estás perturbado com essa visão? Desde então tem existido o dia da misericórdia. Ele tem sido misericordioso e magnânimo com todos os que habitam sobre a terra. Mas, quando o tempo vier, então o poder, a punição e o julgamento tomarão lugar, o qual o Senhor dos Espíritos preparou para aqueles que se prostrarem para o julgamento da retidão, para aqueles que renunciarem àquele julgamento e para aqueles que tomam seu nome em vão. Aquele dia foi preparado para os eleitos como um dia de convênio e para os pecadores como um dia de inquisição. Naquele dia, 2 monstros serão distribuídos como alimento, um monstro fêmea, cujo nome é Leviatã, habitando nas profundezas do mar, acima das fontes de águas, e um monstro macho, cujo nome é Behemoth, o qual possui, movendo-se em seu ventre, o deserto invisível. Seu nome era Dendayen, a leste do jardim, onde os eleitos e os justos habitarão, onde ele recebeu de meu ancestral, desde Adão, o primeiro dos homens, cujo homem o Senhor dos Espíritos fez. Então eu pedi a outro anjo que me mostrasse o poder daqueles monstros, como eles se separaram naquele mesmo dia, um estando nas profundezas do mar e o outro no seco deserto. E ele disse: tu, filho do homem, estás aqui desejoso de entendimento das coisas secretas. E o anjo da paz, o qual estava comigo, disse:
Esses dois monstros estão preparados pelo poder de Deus para tornarem-se alimento, para que a punição de Deus não seja em vão. Então, crianças serão mortas com suas mães e os filhos com seus pais. E quando a punição do Senhor dos Espíritos continuar, sobre eles ela continuará, para que a punição do Senhor dos Espíritos não aconteça em vão. Depois do que o julgamento existirá com misericórdia e longanimidade. Então outro anjo, o qual estava comigo, me falou, e mostrou-me o primeiro e o último dos segredos em cima no céu e nas profundezas da terra, nas extremidades do céu e nas fundações dela e no receptáculo dos céus. Ele mostrou-me como seus espíritos foram divididos, como eles foram balançados e como ambas as fontes e os ventos foram contados de acordo com a força de seu espírito. Ele me mostrou o poder da luz da lua, que seu poder é justo, bem como as divisões das estrelas, de acordo com os seus respectivos nomes. Que cada divisão é separada, que os relâmpagos iluminam, que suas tropas imediatamente obedecem e que uma cessação toma lugar durante o trovão em continuação de seu som. Não são separados o trovão e o raio, nem eles se movem com um espírito, já que eles não são separados. Pois quando os raios iluminam, o trovão soa e o espírito a um próprio período faz pausa, fazendo uma igual divisão entre eles, pois o receptáculo sobre o qual seus períodos dependem é solto como areia. Cada um deles, à sua própria estação, é restringido como uma rédea e virado pelo poder do Espírito, que assim impele-os de acordo com a espaçosa extensão da terra. O espírito do mar é igualmente potente e forte, e um poder tão forte o faz vazar. Assim, ele é dirigido adiante e espalha-se contra as montanhas da terra. O espírito da geada tem seu anjo. No espírito do granizo, ele é um bom anjo. O espírito da neve cessa em sua força e um espírito solitário está nele, o qual ascende dele como vapor e é chamado refrigeração. O espírito da névoa também habita com eles em seu receptáculo, mas ele tem um receptáculo para si mesmo, pois seu progresso está no esplendor. Na luz e na escuridão, no inverno e no verão, seu receptáculo é brilho e um anjo está nele. O espírito do orvalho tem seu domicílio nas extremidades do céu, em conexão com o receptáculo da chuva, e seu progresso está no inverno e no verão. A nuvem produzida por ele e a nuvem do meio se tornam unidos, um dá ao outro, e quando o espírito da chuva está em movimento de seu receptáculo, anjos vêm e, abrindo seu receptáculo, o traz adiante. Quando igualmente ele é borrifado sobre toda a terra, ele forma uma união com todo tipo de água no chão, pois as águas ficam na terra, porque eles fornecem nutrição para a terra desde o Altíssimo, o qual está no céu. Sobre este informe, portanto, há uma regulamentação na qualidade da chuva que os anjos recebem. Estas coisas eu vi, todas elas, até o paraíso. Naqueles dias eu vi que longos mantos foram dados àqueles anjos, os quais tomaram suas asas e fugiram em direção ao norte. Eu perguntei ao anjo dizendo, para onde eles levaram aqueles longos mantos e para onde se foram? Ele disse, eles foram medir. O anjo, o qual continuava comigo, disse, estas são as medidas dos justos e cordas serão trazidas para que eles possam confiar no nome do Senhor dos Espíritos para sempre e sempre. O eleito começará a habitar com o eleito. Estas são as medidas que serão dadas pela fé, as quais fortalecerão as palavras de retidão. Estas medidas revelarão todos os segredos nas profundezas da terra. E acontecerá que aqueles que foram destruídos no deserto e os que foram devorados pelos peixes do mar e pelas bestas do campo, retornarão e confiarão no dia do eleito. Pois ninguém perecerá na presença do Senhor dos Espíritos, ninguém será capaz de perecer. Então eles receberam o mandamento, todos os quais estavam nos céus acima, para quem foi dado um poder combinado, voz e esplendor semelhante ao fogo. Em primeiro, com suas vozes, eles abençoaram-no, exaltaram-no, glorificaram-no com sabedoria e atribuíram a ele sabedoria com a palavra e com o sopro da vida.
Então o Senhor dos Espíritos, assentado sobre o trono de sua glória, o eleito, o qual julgará todas as obras do santo acima no céu, e numa balança ele pesará suas ações. E quando ele levantar seu semblante para julgar seus caminhos secretos, na palavra do nome do Senhor dos Espíritos, e seu progresso no caminho do justo julgamento do Altíssimo Deus, eles falarão com vozes unidas, abençoarão, glorificarão, exaltarão e orarão em nome do Senhor dos Espíritos. Ele chamará a todo o poder dos céus, a todo o santo acima e ao poder de Deus. O querubim, o serafim, o ofanim, todos os anjos de poder e todos os anjos dos senhores, a saber, do eleito e do outro poder, o qual estava sobre a água naquele dia. Elevarão suas vozes unidas, abençoarão, glorificarão, orarão e exaltarão com o espírito da fé, com o espírito da sabedoria e da paciência, com o espírito da misericórdia, com o espírito do julgamento e da paz, e com o espírito da benevolência. Todos dirão com vozes unidas: abençoado é ele. E o nome do Senhor dos Espíritos será abençoado para sempre e sempre. Todos os quais não dormem o abençoarão acima no céu. Todo santo no céu o abençoará. Todo eleito que habita no jardim da vida e todo espírito de luz que é capaz de abençoar, glorificar, exaltar e orar em seu santo nome, e todo homem mortal, mais do que os poderes do céu, glorificará e abençoará seu nome para sempre e sempre. Pois grande é a misericórdia do Senhor dos Espíritos, magnânimo ele é, e todas as suas obras, todo o seu poder, grande como são as coisas que ele tem feito, tem revelado aos santos e eleitos, em nome do Senhor dos Espíritos. Então o Senhor ordenou os reis, os príncipes, os exaltados e aqueles que habitam na terra, dizendo: abri vossos olhos e elevai vossas buzinas, se sois capazes de compreender o eleito. O Senhor dos Espíritos assentou-se sobre o trono de sua glória, e o espírito de retidão foi colocado sobre ele. A palavra de sua boca destruirá todos os pecadores e todos os mundanos, os quais perecerão na sua presença. Naquele dia todos os reis, os príncipes, os exaltados e todos os que possuem a terra se colocarão em pé, verão e perceberão aquele que está assentado no trono da sua glória, que diante dele os santos serão julgados em retidão, e que nada que será falado diante dele será falado em vão. Inquietação virá sobre eles, como sobre uma mulher em trabalho de parto, cujo labor é severo, quando seu filho vem à boca do ventre, e ela encontra-se em dificuldade de dar à luz. Uma porção deles olhará para outra, eles ficarão atônitos e baixarão seu semblante. E aflição os prenderá quando eles virem o filho da mulher assentado sobre o seu trono de glória. Então os reis, os príncipes e todos os que possuem a terra glorificarão aquele que tem domínio sobre todas as coisas, aquele que esteve em conselho, pois desde o princípio o Filho do Homem existiu em segredo, o qual o Altíssimo preservou na presença do seu poder e foi revelado aos eleitos. Ele semeará a congregação dos santos e dos eleitos, e todo eleito ficará diante dele naquele dia. Todos os reis, príncipes, o exaltado e aqueles que governam sobre toda a terra cairão sobre suas faces diante dele e o adorarão. Eles colocarão suas esperanças neste Filho do Homem, orarão a ele e implorarão por misericórdia. Então o Senhor dos Espíritos se apressará em expeli-los da sua presença. Suas faces ficarão cheias de confusão e suas faces se cobrirão de escuridão. Os anjos os tomarão para castigo. Aquela vingança poderá ser infligida naqueles que têm oprimido seus filhos e seus eleitos, e eles se tornarão como um exemplo aos santos, aos seus eleitos. Através deles, estes serão feitos jubilosos, pois a ira do Senhor dos Espíritos descansará sobre eles. Então a espada do Senhor dos Espíritos se embebedará com o seu sangue, mas os santos e eleitos serão salvos naquele dia. A face dos pecadores e dos mundanos daquele tempo em diante eles não verão. O Senhor dos Espíritos permanecerá sobre eles, e com este Filho do Homem eles habitarão, comerão, deitarão e levantarão para sempre e sempre. Os santos
e eleitos têm se levantado da terra, têm deixado de deprimir seus semblantes e terão sido vestidos com a vestimenta da vida. Aqueles vestidos da vida estão com o Senhor dos Espíritos, em cuja presença suas vestimentas não envelhecerão, nem será diminuída sua glória. Naqueles dias, os reis que possuíram a terra serão punidos pelos anjos de sua ira, onde quer que eles lhes sejam entregues, para que ele possa dar descanso por um curto período de tempo, e para que eles prostem-se diante dele e adorem o Senhor dos Espíritos, confessando seus pecados diante dele. Eles abençoarão e glorificarão o Senhor dos Espíritos, dizendo: Abençoado é o Senhor dos Espíritos, o Senhor dos Reis, o Senhor dos Espíritos, o Senhor dos ricos, o Senhor da glória e o Senhor da sabedoria. Ele iluminará toda coisa secreta. Seu poder é de geração a geração e sua glória para sempre e sempre. Profundos são todos os seus segredos e incontáveis. Sua retidão não pode ser calculada. Agora nós sabemos que devemos glorificar e abençoar o Senhor dos Reis, o qual é Rei sobre todas as coisas. Eles também dirão: quem nos tem permitido ficar para glorificar, louvar, abençoar e confessar na presença da sua glória? E agora, pequeno, é o repouso que nós desejamos, mas nós não o encontramos. Nós rejeitamos e não possuímos. Luz passou diante de nós e escuridão tem coberto nossos tronos para sempre. Pois nós não confessamos diante dele, não temos glorificado o nome do Senhor dos Reis. Não temos glorificado o Senhor em todas suas obras, mas temos confiado no cetro do nosso próprio domínio e da nossa glória. Naquele dia do nosso sofrimento e da nossa angústia, ele não nos salvará, nem encontraremos descanso. Confessamos que nosso Senhor é fiel em todas as suas obras, em todos os seus julgamentos e em sua retidão. Em seus julgamentos, ele não paga nenhum respeito às pessoas, e nós devemos apartar-nos de sua presença por causa de nossos maus atos. Todos os nossos pecados são verdadeiramente sem número. Então eles dirão a si mesmos: nossas almas estão saciadas com os instrumentos do crime. Mas que não nos impede de descer ao ventre flamejante do inferno. Daí em diante, seus semblantes se encherão de escuridão e confusão diante do Filho do Homem, de cuja presença eles serão expulsos e diante do qual a espada permanecerá expelindo-os. Assim diz o Senhor dos Espíritos: este decreto e o julgamento contra os príncipes, os reis, os exaltados e aqueles que possuem a terra na presença do Senhor dos Espíritos. Eu vi outros semblantes naquele lugar secreto. Ouvi a voz de um anjo dizendo: estes são os anjos que desceram do céu à terra, revelaram segredos aos filhos dos homens e seduziram os filhos dos homens para cometerem pecado.